2h07, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto agora, como eu falei, é política habitacional, né? Ou a sua omissão, ou a sua ausência. Mas antes de falar tanto com José Santos Silva, quanto com a Maria Liberdade, eu vou pedir para o Lalá só apertar o piloto rapidinho. Eu não vou ter tempo de reprisar aqui um material que foi exibido, seria importante, mas é que o tempo está muito curto. Material que já foi exibido no Gazeta Alerta a respeito daquele problema da abordagem policial em relação a um cidadão que foi vítima de uma situação, de um roubo, e ele acabou sendo hostilizado pelos próprios policiais, não foi isso? O resumo da ópera é um pouco esse. Então, é a mesma polícia que sexta-feira deu um exemplo de como as coisas têm que ser, é a mesma que hoje, na segunda, a gente já tem para falar isso. Eu só não vou me estender muito porque eu não tenho tempo, mas é impressionante, né? Eu não sei, sinceramente, se isso é um problema de formação, eu não sei se os policiais envolvidos são essa rapaziada nova que saiu agora da escola de formação. Tem algum problema, está tendo algum problema. Geralmente, não é? Isso aí é um problema de ninho, né? É um problema ali na formação. Complicado, viu? Porque o que nós acertamos, nós não, a Polícia Militar acertou, tendo um exemplo de equilíbrio, serenidade, comando. Sexta-feira foi um exemplo de como houve comando, não é? Há uma pessoa ali orientando, indicando o que tem que ser feito, conduzindo, acalmando. Aí vem agora no final de semana e acontece isso. É impressionante. Mas vamos cuidar aqui, porque nós temos muito a falar. Estou aqui com José Santos Silva e Maria Liberdade. Eles fazem parte da ocupação Terra Prometida e teve toda aquela situação que nós já registramos aqui de cabo a rabo, não é? O governo, e aí eu vou querer que eles detalhem aqui para mim. Vamos logo com eles? José, boa tarde. Maria Liberdade também, sejam bem-vindos aqui ao programa. Eu queria que vocês explicassem para mim o seguinte: já tem famílias ocupando ali a Assembleia Legislativa protestando contra a falta do aluguel social. O que aconteceu, Maria? Deixa eu começar com ela, José. Maria, o que aconteceu? O governo falou que ia pagar o aluguel social, alguns de vocês não queriam porque vocês já vinham de uma situação de aluguel social que era pago com atraso e vocês tinham que sair dos imóveis. E agora o governo já não paga o aluguel social. O que está acontecendo? Pontua para mim aí. Boa tarde, Tayan. O que aconteceu é que a gente teve a reintegração de impostos agora dia 17, né, desse mês. E aí não teve renegociação, a gente saiu, né? E eles falaram que eles iam dar o aluguel social. Certo. Na hora que estavam tirando, as pessoas estavam se cadastrando. Só que acontece, tá? Os donos de imóveis não têm aquela confiança mais de alugar para o aluguel social, né? Porque a gente desconfia que o governo não paga, né? A gente teve 5 dias para se cadastrar, para procurar a casa, procuremos, só que eles pedem uma lista, uma relação. E quando a gente fala pro proprietário que a gente precisa do documento do imóvel, nome dele, endereço tudo direitinho, para levar até os órgãos para eles poderem fazer a visita e ver se a casa está habilitada, ele se recusa, simplesmente dá uma risada e diz: eu não alugo para aluguel social, né? E aí a gente ficou, um pouco das famílias ficou na quadra do Jorge Lavocá, outras foram lá para Expoacre, e o que aconteceu? Então, esse tempo todinho que a gente esteve lá, a gente não teve o apoio de ninguém, né? Não teve ninguém que fosse lá para ver, para resolver nossa situação, né? Então, assim, essa foi a forma que nós achamos de chamar a atenção: ei, nós existimos, nós estamos ali, né? Porque um cachorro, ele bota os seus filhinhos no mundo, né? Mas a mãe dele sempre está lá, protegendo, acolhendo ele, né? Então, eu não comparo eu, e me perdoe as famílias, nem como cachorro, porque o nosso pai, que é o governador, que ele foi escolhido por nós para nos proteger, para nos dar a solução que nós precisamos, não tem, né? E nosso objetivo é esse, não é vandalizar, não é causar problema, é só dizer: nós estamos aqui, estamos sofrendo.
E o que E que, precisamos de ajuda. depois que vocês fizeram essa ocupação lá na Assembleia, alguém já chegou para vocês, já conversou? Houve alguma reação por parte Então, do governo? essas famílias estão tão carentes de uma forma que hoje não teve diálogo, né? Mas só o fato da gente ter chegado lá, ter conseguido a água, botado um bebedouro lá fora, ter abrido o espaço do vaso sanitário, do banheiro para a gente usar, colocaram uma caixa d'água, a gente levou, eles encheram lá. A gente foi bem acolhido, mas que até então, até agora nada. Só os mesmos funcionários que nos trataram muito bem. Olhe, aqui tem o Maurício do Conjunto Bela Vista, está lhe perguntando o seguinte: pergunte para a dona Maria como está a filha dela, porque no dia em que eles estavam na manifestação em frente ao terminal urbano, a filha dela foi agredida e passou mal. Eu estava passando na hora e acabei chamando o SAMU para socorrer a filha dela. Como é que está a sua filha? Obrigada por perguntar, ela está melhor. Não vou dizer que ela está bem, né? Porque agora mesmo eu vim no Uber, ligaram dizendo que ela está lá super nervosa, né? Não é por menos, né? Essa situação, ela não tem como tratar do psicólogo, se depois que a gente vai numa sessão do psicólogo, a gente não tem para onde ir. Não tem onde deitar a cabeça, né? Eu também já estou com a segunda, depois disso aí, segunda vez eu estou tendo tratamento também, porque eu não estou com a minha cabeça bem estabilizada, né? E eu queria, Itaian, quando eu venho aqui, me aparece um grãozinho de esperança. Porque eu creio que essa televisão ela vai mostrar o nosso sofrimento. A gente não está aqui querendo se fazer de coitadinho. Não, vocês não são coitados. Pois é, a gente não está aqui também querendo tomar aquilo que o Estado diz que é dele. Nós só queremos apenas que, pelo menos, se ele não puder dar essas terras para nós, ele parcele, mas parcelas, sabendo que ele está parcelando para pessoas que são de auxílio, são de Bolsa Família, que não vai poder pagar 500 ou mais do que isso. Parcela de 100, 150, que nós passamos a vida inteira pagando essa terra, mas na garantia de que ela é nossa, de que nós vamos chegar, abrir a porta e dizer, essa daqui é minha. Exatamente. O Estado me deu essa oportunidade. Porque nós não temos emprego, né, Itaian? E hoje a gente acorda de madrugada com os filhos da gente de 5 anos chorando. Mãe, vamos para casa. E a gente explicar para aquela criança que ele não tem mais casa. Que por enquanto ele tem que se contentar com aquilo. Não tem pai, não tem mãe que consiga ter a cabeça estabilizada numa situação dessa. Né? Deixa eu colocar aqui o José na conversa, Maria. José, muita gente que assistiu às cenas da reintegração de posse, que assistiu a cena de vocês chegando lá no Parque de Exposições ou na quadra do Jorge Lavocar, falavam assim, olha, essas pessoas aí, muitas delas compraram lotes de pessoas que invadiram e quem estava negociando isso era uma facção. O que há de fato nisso? O que há de verdade nisso? Boa tarde, tá? Eu estou aqui para responder pelas famílias, né? Porque desde o começo eu estou lá, né? E como eu sou um trabalhador, eu não tenho tempo para mim, né? Eu tenho tempo para me cuidar da minha família, né? E quem me conhece sabe, lá eu tinha o meu trabalho, né? Lá eu tinha o meu emprego, né? Eu sou doente, tenho um laudo, eu tenho 2 hérnias de disco, né? Eu fui impossibilitado de trabalhar, né? Então hoje eu me sinto assim, até de uma certa forma constrangido, falta até palavras para falar o que a gente passou, porque só quem estava lá, cada pai, cada mãe, cada criança, cada idoso que passou pelo que nós passamos sabe a dor que nós estamos passando, né? Essa questão de facção, eu não quero entrar nisso aí porque eu sou um trabalhador, tenho 37 anos, pode procurar em delegacia, em qualquer lugar, entendeu? Eu não devo nada a ninguém, eu devo só ao meu Criador, né? Então, eu não vou me alongar a isso aí, porque a polícia, né? Se a polícia disse que lá tem, eles entrassem, investigassem e prendessem. Pronto, eu penso do mesmo jeito. E prendesse, e não fizesse aquilo com as crianças. Para você ter uma ideia, hoje tem idosos, tem crianças que não dormem à noite, entendeu? Isso é fato real. Isso não é conversa fiada, isso eu não estou aqui para me mostrar e nem para mentir, entendeu? Eu sou uma pessoa pública, né? Porque eu não devo nada a ninguém, né?
às vezes eu me sinto até mais importante do que certos políticos que ali estão nos representando, que na verdade não nos representam, né? Então, só para você ter uma ideia, lá naquele lugar eu era conhecido como o rapaz da horta. Da horta? Da horta, né? Eu tenho um vídeo aqui para comprovar, né? Então, as pessoas foram lá simplesmente, derrubaram as nossas casas, né? E foi uma cena de guerra, foi uma cena de guerra. A polícia quase toda em cima de mãe, de idosos, de crianças, sabe? De pessoas trabalhadoras. E agora eles querem arrumar um culpado, para descarregar, sabe, a ira deles, porque eles foram, não todos, né? Mas teve policiais que foram muito truculentos conosco. Agora, ali, José, eu vou precisar fazer um intervalo. A ação da polícia, o erro do governo, assim, a gente precisa observar a seguinte situação. A polícia, quando chega ali, acabou a conversa. Quando a polícia chega numa situação dessa, se não houve diálogo até aquele momento, com a polícia ali é que não haverá. O erro do governo foi não ter dialogado com vocês o suficiente antes do próprio governo ter acionado a justiça. Porque o juiz, ele deu a canetada e a martelada após ser provocado pelo governo, não é isso? Isso. O governo bateu na porta da justiça e falou: ei, justiça, eu quero a reintegração de posse daquele bocado de terra ali. O erro está aí. Agora, a polícia quando chega ali, parceiro, ali já não tem mais conversa. Vamos para o intervalo e a gente volta. Eu vou priorizar a participação de vocês. Vocês estão mandando aqui já as perguntas, eu agradeço. Vamos para o intervalo e já voltamos.